Bom dia! Bom dia, meninos. Bom dia, Lu. Chat liberado para vocês colocarem presença. Bom dia, bom dia, bom dia, Júlia. Pessote. Tudo na paz, Júlia? Ana Cláudia. Bom dia, Nicole. Bom dia, Flor. Bom dia, Camila. Bom dia, Laura. Tudo bem com vocês, meus filhos? Como vocês estão? Enquanto a galera vai chegando aí, eu vou colocando o exemplo que a gente vai utilizar para fazer sobre o teorema de Cramer, tá? X mais 3y igual a 2x. Todo mundo chegou? Vamos lá, meus amores? Olha só. Objetivo hoje. Semana passada, só para recapitular o que a gente está vendo. Semana passada a gente estudou sobre escalonamento de um sistema linear. Lembra que eu ensinei para vocês como que faz para escalonar um sistema linear, que é as operações entre as linhas, de forma que eu chegue num formato de um sistema escalonado, lembra? E aí você consegue resolver. E conforme você for fazendo o escalonamento, eu mostrei para vocês que vocês podem chegar em diversas situações, onde permite você classificar o sistema como um sistema possível determinado, um sistema possível indeterminado e um sistema impossível. Lembra quando a gente fez aquela questão onde dava tudo igual a zero? Quando dá zero mais zero igual a zero, o sistema é possível, mas é indeterminado. Né? A gente resolveu tudo isso usando o escalonamento. Qualquer questão de sistema linear, seja ela 2x2, 3x3, você sempre vai conseguir resolver ela por escalonamento, tá? Sempre dá para resolver por escalonamento. Agora, você que escolhe. Só para recordar, amanhã eu vou fazer um resumo para vocês de todos. A gente aprendeu que o sistema linear, a gente pode resolver ele por adição, a gente pode resolver ele por substituição. A gente viu na aula passada que a gente pode resolver um sistema por um método chamado escalonamento. E hoje a gente vai aprender o último método, que é o método de Cramer. E aí, tendo os métodos em mãos, pessoal, a gente vai fazer os exercícios aí desse capítulo, vou deixar vocês tentarem fazer hoje para a gente resolver amanhã aqui na aula. E aí, vocês vão poder verificar qual método se encaixa melhor em cada questão ou qual método se encaixa melhor no que você prefere fazer. Tá bom? Olha só. O método de Cramer, pessoal, para resolver sistema linear é um método muito interessante. Eu, particularmente, gosto de fazer. Vocês lembram da regra de Cramer? Vocês lembram? Quando a gente estudou lá no determinante de matriz, 3x3, a regra de Cramer? Aqui vai ser só isso que a gente vai fazer. Tá? O teorema de Cramer, ele utiliza aquela regra que ele criou para calcular o determinante de matriz 3x3, para descobrir os valores de x, y, v e z, ou seja, para descobrir os valores das variáveis que compõem um sistema de equação. Porque, pessoal, o único objetivo que a gente tem quando tem um sistema de equações para resolver é descobrir os valores das variáveis. Ponto. Se vai ser por adição, substituição, escalonamento ou teorema de Cramer, você escolhe. Mas o objetivo geralmente é descobrir os valores das incógnitas, as variáveis que não são conhecidas. Ok? Então vamos lá. Veja bem. O teorema de Cramer, ele fala o seguinte, que para você calcular
por exemplo, se eu tenho um sistema linear com várias equações e eu quero calcular o valor das incógnitas dessas equações, eu posso fazer isso por meio de determinantes. Presta atenção que o primeiro passo que a gente tem que fazer sempre no teorema de Cramer é calcular, pessoal, o determinante dos valores que acompanham as variáveis. Tio, como assim? Como assim calcular? Olha no exemplo. Olha aqui para o quadro. Eu tenho um sistema linear composto de 3 equações e 3 variáveis, ó, x, y e z. Cramer falou que o primeiro passo é eu calcular o determinante dos coeficientes que acompanham as variáveis. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, determinante desse sistema. Ó. Quem é o coeficiente que acompanha a variável x aqui, ó, nessa primeira equação? É 1, porque é 1x. Na de baixo, menos 2. E na última também é 1. Vamos para a variável y. 1 na primeira equação. Na segunda é 3. E na última não tem. Tio, e quando não tem, o que eu faço? Ó, coloca 0. Certo? Depois, vamos para z. A primeira não tem z. 0, menos 3 e 1. Então, olha só. Cramer, para resolver o método de Cramer, o primeiro passo é você calcular o determinante dos coeficientes que acompanham as variáveis. Então, aqui eu coloquei os coeficientes só para vocês lembrarem. Ó. Aqui o tio colocou os coeficientes de x, aqui os de y e aqui os de z. Os de z dessa equação. Ok? Tranquilo até aí? Vocês entenderam? Manda um joia, você entendeu até aí? Foi? Vou continuar. Ninguém falou nada, vou continuar, hein? Posso continuar, pessoal? Sim, sim. Sim, de boa? Então é só perguntas, ok. Para quem não se lembra, o teorema de Cramer, ele fala o seguinte: moço, pegue a primeira e a segunda linha e repita. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira e a segunda linha e vou repetir. 1, menos 2 e 1. 1, 3 e 0. Aí nós tínhamos as diagonais principais. Não sei se vocês se lembram. Ó, isso aqui é matéria velha. Quem já estudou. Só para lembrar vocês. Ó, 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Que dá menos 3. Porque ó, 1 vezes menos 3 vezes 1 menos 3. Que dá 0. Ok? Certo? O lado de cá agora, ó. Menos 2. Isso aqui vocês já sabem fazer. Quem está estudando aí já sabe fazer isso daqui. 0. E para cá, 0. Para eu calcular o determinante, lembra, ó, vou juntar isso daqui tudo. Isso daqui dá 0. Isso daqui dá menos 2. Para quem não lembra, determinante, você vai pegar a diagonal principal menos as diagonais secundárias. Então, determinante de D é igual a 0 menos 2. Ou seja, o determinante D dessa equação é 2. Nenhuma novidade até agora. Nenhuma novidade. Então, para eu resolver um sistema pelo método de Cramer, o primeiro passo é eu calcular o determinante. Como que eu calculo o determinante dos coeficientes? Pega só os coeficientes. Você viu que a gente não pegou os termos independentes, hein? Você vai pegar os coeficientes que acompanham as variáveis. Então, ó, x, 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. Y, 1,
3 e 0. Por que 0, tio? Porque na última equação não tem valor de y. Tá? E por último, 0 para z, menos 3 e 1 para z aqui embaixo. Fez o determinante usando a regra de Cranner, repeti a primeira e a segunda coluna, fiz o determinante. Ok? Esse é o primeiro passo. Pessoal, o segundo passo da regra de Cranner é encontrar o que ele chama de dx, dy e dz. Como se fossem os determinantes de cada variável. Tio, mas como que eu faço para encontrar esse dx, esse dy, esse dz? Prestem atenção, pessoal. O determinante dx, você vai encontrar quando você pegar os termos independentes, é fácil. Quando você pegar os termos independentes e substituir no lugar da linha, no lugar da coluna x. Como assim, professor? Não entendi o que você está falando. Olha só. Vou fazer esse detalhado para vocês verem. O determinante não estava assim, ó, a gente acabou de fazer? Não anota isso daqui ainda não, hein? 1, 2, 3, 0. Menos 3 e 1, 0, 1. A gente acabou de resolver um determinante assim, acabamos? Quando eu falo que eu preciso calcular o dx, eu vou lá onde é a minha coluna x, ó, x, y, z. Eu vou lá onde é a minha coluna x, eu vou substituir os termos dessa coluna x pelos termos independentes. Quem são os termos independentes? Para quem não sabe, os termos independentes da equação são os resultados, ó. Então, para eu calcular dx, eu vou vir aqui no lugar do x, ó, e eu vou colocar 1 da primeira, 2 da segunda, 1 da terceira. Dx. Então, fazendo esse determinante, eu encontro o dx. Rapidamente, ó, vou acelerar aqui. Vou dobrar a primeira e a segunda coluna, igual vocês já sabem fazer. Dobrei. Vou fazer o determinante das diagonais principais. Então, vamos lá, para vocês me ajudarem, ó. Aqui dá 3. Aqui dá menos 3. Aqui dá 0. Ok? Para o lado de cá, 2. Nem mudou, né? 0. Ok? Deu a mesma coisa, porque aqui era 1, ó. Aqui mesmo eu mudando, também ficou 1. Onde eu mudei, ó, era 1 e 1. Enfim, então o determinante dx aqui, ó, é igual a 0 menos 2. Ou seja, dx é igual a 2. Desculpa. Igual a menos 2. Pessoal, quando você faz isso, quando você já calculou o determinante normal, com os coeficientes, depois o dx, que é quando você pega onde tem o x e coloca os termos independentes, para você encontrar o valor de x é muito fácil. O valor de x sempre vai ser dx sobre d. Ou seja, o x é menos 2, cadê? Aqui dá 2, né, pessoal? Sim. Essa soma aqui dá 2, né? Não dá menos 2. Então, o dx aqui, ele vai ficar menos 2 sobre 2. Ou seja, o x é igual a menos 1. O x é igual a menos 1.
Então, olha só. Se o x é igual a menos 1, você já resolveu a questão. Você já encontrou que a solução para essa equação, o x é igual a 1. Fala, Maria Clara. Qual é a dúvida? Tiago, eu comecei a me perder naquela segunda parte ali que você começou a fazer, já me perdi. Tá, não tem muito mistério não, é bem lógico. Olha só, presta atenção, hein? Aqui, vocês entenderam o que a gente fez? Sim, determinante normal. Determinante normal utilizando os coeficientes. Fechado? Tranquilo? Foi. Qual que é a segunda parte? Nosso objetivo é encontrar o valor de x, de y e de z. Certo? Aí a gente vai fazer eles separados. Então, para a gente encontrar o valor de x, de y e de z, Cramer diz que a gente tem que calcular dx, dy e dz. Aí eu fiz o primeiro, ó, dx. O que é o dx? Você pega a expressão que você organizou dos termos normais, não era essa daqui? Normal. Só que no lugar da coluna x, você vai colocar os termos independentes, ó, 1, 2 e 1. Então, eu vim aqui no lugar que era a coluna x, que era 1, menos 2 e 1, e eu coloquei os termos independentes, ó, 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Faz o determinante normal. Então, quando você faz o determinante normal, você encontra o dx. Então, você tem o d, determinante, e você tem o dx. Para Cramer, a resposta, a solução da questão para você encontrar a variável x, basta você dividir o dx pelo d. Ou seja, dx é menos 2, dividido pelo d, que é 2. Então, x vale menos 1 nessa equação. Essa é a solução dessa equação. Como assim, tio? Então, eu encontrei o x. Aí, olha aqui, Maria. Já encontrei o x, eu não preciso fazer mais nada. Agora, eu preciso encontrar quem? O y. Vê se consegue acompanhar. Aí, depois eu vou parar e perguntar a vocês. O que seria o dy? Ó, determinante. Pega o principal. O principal é esse. 1, menos 2, 1, 1, 3, foi por parte de novo, ó. 0, 3, 1. Esse é o principal, é o original. Só que como eu quero dy, eu vou lá no lugar da coluna y, ó, Maria, no lugar da coluna y, e vou colocar os termos independentes, ó. 1, 2 e 1. Então, no lugar do y, eu coloquei os termos independentes. Vai fazer o determinante, mesma coisa que a gente fez aqui em cima, ó. Repete a primeira e a segunda, faz a diagonal principal, faz menos a secundária. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Repetir a primeira e a segunda. Vou fazer diagonal principal, menos a secundária. Primeira matéria de determinante. Principal menos secundária. Lembra disso? Quando você resolver esse determinante, você vai encontrar aqui, ó, um dy. Esse dy, só para adiantar aí com vocês, ele vai dar, deixa eu achar aqui, dá 4. Esse dy dá 4. Então, o valor de y é você pegar o dy e dividir pelo determinante. 4 sobre 2. Então, o valor de y é igual a 2. Encontrei o valor de y. Então, já tenho x sobre y. Fala. Mas no caso, não precisava fazer isso. Tipo, eu não sei se é uma coincidência, mas se botasse substituísse na primeira equação ali, x igual a menos 1. Sim, pode. Pode fazer isso, Maria. Eu estou mostrando aqui, desse formato, que é o teorema de Cramer, entendeu? Como que ele resolveria. Ah, tio, mas eu já achei aqui que o x é menos 1. Só eu botar aqui o y é 2. Pode fazer. Mas estou explicando o teorema em si. Então, o teorema, ó,
você sempre vai partir, para você fazer cada uma, você coloca o original. O original que eu falo é o determinante dos coeficientes, ó, com os valores. E a coluna que você quer descobrir, pessoal, a coluna que você quer descobrir, se você quer descobrir a variável x, y ou z, independente, talvez tem questão que pergunta só o valor de z, por exemplo. Você só vai na coluna, que é dessa variável, e substitui. Por exemplo, para eu achar o valor de z nessa questão, o que eu teria que fazer? Ir lá, no lugar dessa coluna aqui, ó, que é 0, menos 3 e 1, e colocar 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Sempre a coluna que você, sempre a variável que você quer saber, a coluna dela você vai substituir pelos termos independentes. Se é x, substitui no x, ó. Dx eu substituo no x. Dy, substitui no y. Se for calcular dz, substitui no z. E aí você encontra as variáveis. Isso é o teorema de Cramer. Então, qualquer sistema linear, posso dar qualquer sistema para vocês. Vocês queiram resolver pelo sistema de Cramer, primeiro passo, faz o determinante dos coeficientes, faz o determinante geral. Você quer descobrir a variável x? Na coluna x, você vai substituir pelos termos independentes. Para z, para quem não conhece, esses são os termos independentes. Ó, são os valores que estão nas igualdades. Faz o determinante, dividir um pelo outro, você tem o valor de x. Deu para entender agora, pessoal? Thiago, Oi? esse é só um outro método, né? Mas pode usar aquele de semana passada. Exatamente. Isso é um outro método, é o que eu falei para vocês. São os 4 métodos. Você pode escolher o que encaixar melhor para você, ou o que encaixar melhor no exercício. Tá? Você pode fazer escalonamento? Pode. Pode fazer escalonamento aí? Pode. Pode fazer substituição aqui? Pode. Pode fazer adição? Pode. Só que aí eu estou apresentando para vocês um outro teorema. Se você achar, tio, gostei, quero fazer só assim agora. Aí você pode fazer, não tem problema. Que é o teorema de Cramer. Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu nem vou fazer o DZ, não, tá? Vocês têm até o exemplo aí no livro, se vocês quiserem tentar fazer depois o determinante. DZ ia substituir a coluna de Z por esses valores aqui. E aí você ia fazer. Esse método, ele... eu ia falar que ele é mais utilizado, mas depende. Cada um utiliza o que gosta mais, na verdade. Não tem jeito. Mais alguma pergunta, gente? Não? O restante, todo mundo entendeu tudo? Tranquilo? Tá de boa? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Manda um joinha, então, para eu saber se entendeu. Quem está aí na live. Manda um joinha para eu saber. Foi? Top. Vamos fazer exemplos também agora sobre isso daí para vocês verem também. Olha só. Preciso que vocês peguem para o tio aí na página 8. Onde tem duas coisas teóricas aí que eu preciso falar para vocês. Duas coisinhas teóricas aí. Isso é muito importante na hora de resolver exercício. Olha só. Prestem atenção, pessoal. Está escrito aí, eu vou ler com vocês e as duas partes e explicar para vocês. Primeira parte que está aí, lá na página 8, está falando sobre sistema normal. Ele está falando assim, ó, sempre que um sistema for normal, sempre que o sistema for de Cramer, sistema normal ou de Cramer, o número de equações vai ser igual ao número de incógnitas e o determinante sempre vai ser diferente de 0. Marca isso. Sempre que eu tiver um sistema normal ou um sistema de Cramer, eu só posso fazer então um sistema de Cramer, tá? Quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Ou seja, se eu tenho 3 equações, eu tenho que ter 3 incógnitas. Se eu tenho 2, e assim vai.
E o determinante sempre vai dar diferente de zero. Ok? Então, método de Cramer, solução dele vai ser sempre normal quando o número de equações for igual ao de incógnitas e o determinante diferente de zero. Ponto. Agora é o que os exercícios mais cobram. Presta atenção. O que é um sistema homogêneo? Por favor, prestem atenção, pessoal. Um sistema homogêneo, cuidado que aí fica meio difícil de entender do jeito que está escrito aí. Mas um sistema homogêneo é sempre quando todas as equações estão igualadas a zero. Não tem as equações? Se todas elas estiverem igualadas a zero, eu tenho um sistema que é chamado de sistema homogêneo. Sempre. Tá, pessoal? Sempre. E aí, galera, tem uma coisa. Sempre que o seu sistema for homogêneo, ele vai ter uma solução trivial. O que é uma solução trivial? Uma solução trivial que ele coloca aí para vocês, galera, é uma solução que sempre vai ser resultado. Sempre aquilo vai ser o resultado daquela equação. Por isso que é trivial, porque ela sempre acontece. Então, sempre que o sistema for homogêneo, ou seja, todas as equações igualadas a zero, eu vou ter uma solução trivial. Tá? Sempre vai ter solução. Se sempre vai ter solução, o sistema homogêneo, se ele sempre vai ter solução, ou ele vai ser possível e determinado, ou ele vai ser possível e determinado. Então, olha só, prestem atenção, joga na cabeça isso. Sempre que vocês verem um sistema homogêneo, ou ele vai ser um sistema possível e determinado, ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado, mas ele sempre vai ser possível. Por quê? Porque ele sempre tem uma solução trivial, sempre tem a solução que vale para ele, que é a 0, 0, 0. Tá? Então, absorvam isso. E aí, o que acontece, pessoal? Se você pegou um sistema homogêneo, está no quadrinho roxo lá embaixo, pessoal, você fez o determinante dele e o determinante dele deu diferente de zero, esse sistema é possível e determinado. Agora, se você fez um sistema homogêneo, o determinante dele deu igual a zero, o sistema é possível, porém é indeterminado. Resuma na mente. Olha só, presta atenção, tenta resumir na mente. Tio, estou fazendo um exercício lá, ó, tá assim, ó, x mais y mais z, 2x mais 3y menos 2z, 4z mais 1y menos 2x. Só mudei a ordem aqui, não tem problema não. Se todas as equações estão igualadas a zero, eu posso afirmar que esse sistema é um sistema homogêneo. Primeira coisa é essa. E aí tem a outra parte. Todo sistema homogêneo, ele tem uma solução trivial. Todo sistema homogêneo tem uma solução trivial. Só que aí, o determinante desse sistema homogêneo, quando você for fazer, pode fazer o determinante desse cara aqui. Se esse determinante ele der diferente de zero, esse sistema homogêneo vai ser um sistema possível e determinado. Se o determinante for igual a zero, esse sistema homogêneo ele vai ser um sistema possível e indeterminado. Ele nunca vai ser impossível. Todo sistema homogêneo, ou ele é possível determinado, ou ele é possível indeterminado. Por quê? Porque todo sistema homogêneo tem uma solução que a gente chama de solução trivial, que é 0, 0, 0. Tio, tem uma questão que está falando que o sistema é homogêneo e ele é indeterminado. Ou seja, o determinante daquele sistema tem que ser igual a zero. Tio, tem uma questão falando que o sistema é homogêneo e que ele é possível e determinado. O determinante daquele sistema tem que ser diferente de zero. Vocês conseguiram captar isso, pessoal, que eu falei com vocês? Deu para captar na teoria, porque é teoria mesmo esse, né? Esse não é
né? Vai ter prática, mas isso é só interpretação. Então, eu sempre faço assim, ó, peguei a questão, eu fiz. Aí eu vi o sistema, aí eu vi que o sistema está tudo igualado a zero. Aí eu vi que está tudo igualado a zero, já vai, ó, opa, se está tudo igualado a zero, o sistema é homogêneo. Beleza. Aí às vezes você faz o determinante. Se você pegar o determinante desse sistema, que é tudo igual a zero, também igual a zero, ele é indeterminado. Agora, se você pegou e fez e deu diferente de zero, você continua a questão porque ele é possível determinado. Você vai encontrar os valores de x, y, z. Certo? Quer ver um exemplo clássico? Olha só. Vai aí na página 9. Tem um exemplo resolvido aí, mas eu vou resolver com vocês também. Só para vocês terem noção de como isso é cobrado. Vai na página 9. Tem um exemplo assim, ó. X menos y menos z igual a zero. X menos y menos z igual a zero. Depois ele fala x menos 2y menos 2z igual a zero. E por último, x menos 2x mais ky mais z. 2x mais ky mais z igual a zero. Ele fala assim nessa questão, ó. Determine o valor de k para que o sistema admita soluções próprias. Pessoal, soluções próprias, sempre que tiver soluções próprias, anota isso daí. O sistema ele é classificado como possível indeterminado. Tá? Sempre que o sistema tiver soluções próprias, é um sistema possível indeterminado. Se quiser, até anota aí, ó. Soluções próprias é a mesma coisa que o sistema ser possível e indeterminado. Tá? Então, ele está falando para determinar o valor de k, sabendo que esse sistema ele tem soluções próprias, ou seja, ele é um sistema homogêneo. É um sistema homogêneo? É um sistema homogêneo. Fechado. Se ele tem solução própria, ele é um sistema possível e indeterminado. Se ele é um sistema possível e indeterminado, o determinante desse sistema tem que ser igual a zero. Ele tem que ser igual a zero. Por isso que essas informações ajudam. Porque quando você vai fazer o determinante aqui, ó, vou fazer em 1, 2. Menos 2k. Menos 1, menos 2 e 1. O determinante disso daqui, obrigatoriamente, tem que ser igual a zero. Como ele tem uma igualdade, como você tem uma igualdade, porque ele tem que ser igual a zero, quando você for resolver ele, você vai encontrar o valor de k. Então, a própria questão, ela te fornece, ela te passa, né, uma igualdade. Ou vai ser igual, ou vai ser diferente de zero e assim vai. Tio, como que resolve isso? Duplica a primeira e a segunda, ó. 2k, diagonal principal, diagonal secundária, faz a diferença, tem que ser igual a zero. Você encontra o valor da variável. Por isso que é importante saber, sempre que tiver sistema homogêneo, sempre lembrar, se ele tiver solução própria e o determinante dele for igual a zero, ele é SPI. Se ele tiver uma solução trivial e o determinante dele for diferente de zero, ele vai ser SPD. Tá? Quer ver um exemplo de aplicação disso? Deixa eu achar aqui. Vocês estão com o livro aí, não estão? Pega a questão 5 de sala aí contigo. Só para vocês terem noção. Pegaram a questão 5? Galera que está acompanhando a aula aí?
Olha o que diz a questão 5. A soma dos valores de K que torna o sistema, tanto aí, né? O sistema está escrito, indeterminado. Se o sistema precisa ser indeterminado, o que ele está falando para vocês? Que ele é um SPI. Ah, professor, mas como que você sabe que ele é um SPI? Porque se você olhar o sistema da questão 5, ele é todo igualado a zero. Se ele é todo igualado a zero, ele é um sistema homogêneo. Se ele é um sistema homogêneo, ele só pode ser SPI ou SPD. E para ele ser SPI, para ele ser indeterminado, igual a questão está falando, o determinante precisa ser igual a zero. Então, o determinante dos valores dessa questão, você tem que igualar a zero. Consequentemente, você descobre o valor da variável. Pessoal, perguntas? Quer que eu repita alguma coisa? Perguntas? Todo mundo entendeu o que é sistema homogêneo? Posso perguntar? Fala aí para mim, Nicole, o que é um sistema homogêneo? Que todas as equações são igualadas a zero. Perfeito. Então, toda vez que você se deparar com todas as equações igualadas a zero, você pode falar que o sistema é homogêneo. Beleza. Quando eu tenho um sistema homogêneo, Emanuel, quais são as duas classificações que ele pode ter? Emanuel, as duas classificações de um sistema homogêneo. E, Emanuel, cadê você, meu filho? Só ligou o computador e saiu doido para lá, moço? Fala para nós aí, então, o Murilo. Murilo Calimã. SPI e SPD. Isso. Então, o sistema pode ser só SPI ou SPD. Quando que ele vai ser SPD? Fala aí, Murilo. Quando que ele vai ser SPD? Quando que um sistema homogêneo é SPD? Lembra não, Murilo? Ele vai É ser possível e determinado. Isso. E quando ele é possível e determinado, o determinante é Diferente de zero. Isso. E quando ele é SPI, que ele tem soluções próprias? É possível e indeterminado. Isso. E o determinante? Igual a zero. Isso. Todas as questões que vocês forem fazer, tá? Todas, a maioria delas, na verdade, vocês vão começar a fazer, vocês vão perceber que ele vai sempre colocar alguma coisinha assim de, principalmente sistemas homogêneos, tá? Algumas coisas desses termos que a gente foi usando, tá bom? Dá uma olhada hoje aí à tarde nos exemplos da página 9, tá? Não são exemplos difíceis de entender, tá bem explicado aí, bem tranquilo. De repente eu até resolvo o exemplo 1 com vocês amanhã. Esse exemplo 2 aí embaixo, tem dois 2 aí, né? Mas é o 2 lá de baixo. Na verdade seria o 3, na página 9, lá embaixo. É isso que a gente falou agora, de soluções próprias, também está bem resolvido aí. Se vocês observarem, ele igualou a zero. E agora, pessoal, nos exercícios que tem aí, vocês podem tentar fazer todos pelo método que vocês acharem mais fácil, tá? Não precisa fazer por um ou por outro. Pelo método que vocês acharem mais fácil. Só uma coisa, na questão 1 de sala, não precisa fazer a letra B, não. A letra B vai dar em função de incógnita, não quero que vocês fiquem fazendo isso, não. Deixa eu ver se tem mais alguma que vai dar
Alguma coisa de errado aí. Não, só letra B de sala que vocês teriam que responder em função de variável. Então, não precisa fazer. O restante, todas as questões, vocês podem utilizar a forma de solução que vocês julgarem melhor. Ah, tio, quero fazer por escalonamento. Faça. Tio, quero fazer por teorema de Cramer. Fazer os determinantes, depois dividir dx, dy, dz para encontrar os valores das variáveis. Não tem problema, o resultado vai dar a mesma coisa. Tá bom? Qual que não dá para fazer, Thiago? A letra B da questão 1 de sala. Não precisa fazer ela, não. Tá? O restante vocês podem tentar fazer da melhor forma que vocês acharem aí, que vocês julgarem ou Cramer ou escalonamento. O que vocês acharem mais fácil, vocês fazem. Beleza? Olha a questão 10 lá também, ó. Questão 10, proposta. Os valores de A para que o sistema admita resoluções diferentes da solução trivial. Olha só o que ele está falando. Se vocês observarem na questão 10, o sistema é homogêneo. E para ter resoluções diferentes da trivial, quando a gente tem resoluções diferentes da trivial, é aquelas soluções próprias que a gente viu ali agora. Então, o determinante desse sistema tem que ser igual a zero. E aí você consegue resolver, porque você vai calcular o determinante e igualar a zero. E você descobre as variáveis que precisa descobrir na questão. Então, quase todas as questões vai permear em torno disso daí, pessoal. Então, por isso que é importante saber o que é homogêneo, quando que é SPD e quando é SPI, quando ele é homogêneo. Homogêneo, tudo igual a zero. SPD ou SPI? SPD, determinante é diferente de zero, ele só tem solução trivial. SPI, o determinante é igual a zero e ele tem soluções próprias, além das triviais. Resumidamente, é isso. Tranquilo? Alguém tentou fazer aquela questão 4 que eu pedi? Eu cheguei, Heloísa me mandou mensagem ontem. Conseguiu, Elo, fazer? Então, deu um pouco errado, porque quando eu fui trocar lá, virou uma bagunça, enfim. O meu deu um monte de número quebrado. Número quebrado? Sim, deu muito errado. Sim, deu um monte de número quebrado e no final dá 4,8. Tipo, somando mais ou menos os quebrados. Vocês tentaram, talvez, multiplicar a equação toda por um valor para aquelas estratégias? Não, fiz daquele jeito mesmo, escalonamento. Ó, por escalonamento aqui, só olhando, dá para eliminar o x fácil. Vocês conseguiram eliminar o x fácil? Sim, multiplica por 2. Um multiplica por 2, o outro por menos 3, né? Um por menos 2, o outro menos 3, se eu colocar a equação. Isso. Aí os outros que complicaram, deu número quebrado. Ah, não. Aí depois os outros, né? No caso, a segunda multipliquei por menos 7 e a terceira por 5 para conseguir cortar o y. Aham, perfeito. E aí, Tá. não sei por que deu errado. Acho que eu devi ter errado algum sinal, então. Só pode. A gente resolve ela amanhã. Amanhã eu vou resolver ela com vocês, então, por escalonamento, para a gente ver o que dá. Beleza, pessoal? Então, ó, amanhã a gente vai só resolver questões desse capítulo aí. Então, tentem fazer. A gente tenta resolver o máximo que der aí para ajudar vocês. Quem tiver dúvida pode mandar no privado também, que aí eu tento ajudar na medida do possível. Beleza? E amanhã a gente resolve essas questões. Beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, abraço.